Culto de rua, organizado pelos evangelistas na casa do nosso irmão Tiago e irmã Joyce. Culto de ação de graça por bênção recebida. Pregador, irmão Will Robson. Dirigente, irmão Noronha. Amém. Para pregar a palavra dele e para mostrar para as pessoas que estão ao alcance da nossa voz esse poder verdadeiro, né, que ele tem de transformação, né? Uma coisa que o irmão falou é interessantíssimo. Muitas das vezes a gente acha que tem que se preparar para chegar ao Senhor, né? E realmente não tem momento. É o momento dele, né? A hora que ele escolhe, a hora que ele quer. Então a gente nunca deve tentar se preparar para chegar aos pés do Senhor. A gente nunca vai conseguir, né? E vamos abrir nossas Bíblias essa noite. Um texto muito maravilhoso. Eu acredito que você está ouvindo essa mensagem. É para você que está ouvindo. Que está em 1 João, no capítulo 1. Nós vamos ler 10 versículos da palavra de Deus, do 1 ao 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, do 1 ao 10. Espero que todos tenham encontrado. É 1 João 1, do 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Versículo 5 diz assim: E esta é a mensagem daquele que ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, com ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Amém? Graças a Deus. Esse texto é um texto muito interessante, e eu meditando nesse texto, a gente começa a compreender que muitas das vezes as pessoas têm procurado servir a Deus de forma própria, né? E muitas das vezes a gente apresenta o Senhor Jesus para aquelas pessoas, a gente mostra o trabalho, a gente ensina, a gente testifica, e muitos se acham numa condição de que não precisa confessar Jesus, né? A Bíblia fala aqui no versículo 2 que diz assim: porque a vida foi manifestada em nós, a vimos e testificamos dela. Vós anunciamos a vida eterna para que estava com o Pai e nos foi manifestado. Ou seja, essa vida tão maravilhosa que nós temos hoje, que foi manifestada através da palavra de Deus em nossas vidas, né, em nossos corações, é isso que nós temos pregado hoje, temos mostrado para as pessoas que necessitam da palavra de Deus, né? Nós temos grandes testemunhos, como eu continuando o que o irmão falou, testemunho maravilhoso de 10 anos vivendo com Cristo, né? Muitos aqui têm mais anos vivendo com Cristo, e nenhum de nós temos a pretensão de falar um dia que nós arrependemos, né? Ao contrário, nós louvamos a Deus porque naquele momento oportuno nós fomos escolhidos, né? E hoje fazemos esse trabalho tão maravilhoso, esse trabalho tão prazeroso, né? Saímos das nossas casas, nossos lares, trazemos as nossas famílias para ouvir a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, né? No versículo 3 diz assim: o que vimos
o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Ou seja, nós temos esse prazer, né, de manifestar essa alegria, de mostrar para vocês como é servir a Deus, né? Essa maneira tão generosa que Deus tem de nos guiar, de nos cuidar, né? De nos abençoar. Muitas das vezes as pessoas têm buscado ao Senhor procurando algo muito além do que o mais importante, que é a salvação. E as pessoas se chegam às igrejas e procuram esse Deus, muitas das vezes iludido por algum dirigente que não tem essa sensibilidade de mostrar para as pessoas o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que é a salvação, tem buscado algo muito superficial, né? Problemas, coisas que acha que vão resolver porque simplesmente estão na igreja. O pastor, ele costuma dizer uma frase muito inteligente, que nós não somos agora eu esqueci a palavra. Nós não somos um clube, uma coisa que a gente vai lá se filiar para ficar feliz e depois, se tudo der certo, no final a gente encerra o contrato e vai viver nossas vidas. Não, nós estamos aqui para servir a Deus numa igreja verdadeira. Nós estamos aqui com a preocupação única de pregar o evangelho verdadeiro, de mostrar para aquelas pessoas que necessitam de Cristo, que precisam chegar a Cristo. Nós reforçamos isso, mas todos os dias nós podemos ver o quanto o tempo está próximo, né? A palavra de Deus diz que um dia Jesus irá voltar a essa terra para poder resgatar o seu povo, para poder arrebatar o seu povo. E a cada momento que se aproxima, a gente pode contemplar como está se transformando o mundo, né? A cada dia coisas ruins vão acontecendo e acontecendo, e as pessoas muitas das vezes não têm atentado para isso, né? Têm fechado os olhos e não têm entendido que isso são consequências da aproximação da vinda do nosso Senhor Jesus. Então, temos feito esse trabalho, muitas das vezes, nesses bairros aqui, eu acredito que inúmeras vezes já foram pregadas essa palavra, na casa do nosso irmão Tiago, na casa da nossa irmã, um pouco mais à frente, e nós vemos que muitas das vezes nós temos essa preocupação de falar unicamente sobre salvação. E muitas das vezes as pessoas têm procurado igrejas e um Deus que acreditam que o mais importante são curas materiais, né? No geral, né? Podemos notar no versículo 6 que diz assim: e se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como nós encontramos pessoas aí, né, com essa frase pronta, né? Não, eu não sou crente, mas eu sou muito bem e eu não faço isso, não faço aquilo. E é até comum falarmos em nossas mensagens, né? Porque não deixa de ser uma grande verdade, né? As pessoas se acham merecedoras porque, como cidadãos, não praticam coisas que muitas aí praticam. Vou reler. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que a Bíblia fala a respeito de andar em trevas é quando você ainda não teve um encontro com Jesus. A Bíblia fala que nós temos que ter esse encontro com Jesus. E essa escolha parte dele, né? Então, não adianta eu falar que tenho uma vida muito boa, que eu tenho uma vida na presença dos homens aí, que é uma vida tranquila, como cidadão, se ainda eu não tenho uma comunhão verdadeira com Cristo, né? Muitas das vezes você se acha um bom cidadão, mas na primeira oportunidade você é corrompido por alguma coisa. Então, nesse sentido que nós podemos observar o que seria andar em trevas, né? Agora, nós que somos crentes, nós andamos nos passos do Senhor. Nós temos sempre buscado fazer algo para o Senhor. Em forma de agradecimento, nós temos pregado o Evangelho, mostrando para as pessoas esse milagre que Deus fez em nossas vidas. No versículo 7 diz assim: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que maravilha, né, esse versículo, né?
Então, se nós falamos que andamos com Cristo, mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purificou. Seu Filho nos purificou de todo pecado. Então, um dia houve o ato naquela cruz de Jesus ter sido crucificado em prol dos nossos pecados, sem observar a vida de cada um, sem olhar quem merecia ou não, unicamente nos amou. E aquele sangue que desceu na cruz nos purificou, né? E nos fez uma comunhão com Ele, e agora somos chamados filhos de Deus, porque assim Ele nos escolheu. Nós temos feito esse trabalho para mostrar às pessoas que existem alguns escolhidos ainda de Deus. A nossa obrigação de fazer a pregação, o nosso prazer de fazer a pregação é para que essa palavra chegue até aqueles escolhidos do Senhor, né? No versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Muitas das vezes as pessoas se acham muito puras, né? No sentido de que se acham um cidadão comum, que não bebe, não fuma, não rouba e que não necessita de um perdão, né? No versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, diz assim a palavra de Deus: Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos afirma que todos nós um dia pecamos e todos nós fomos afastados da glória de Deus. Precisa agora ter uma comunhão verdadeira com Cristo. Precisa agora ser escolhido para chegar aos pés do Senhor. E é justamente isso que nós temos alertado as pessoas. Muitas pessoas têm se iludido achando que vivem bem, que não precisa mais de nada. Muitos deles têm um conforto no seu lar. Graças a Deus tem um pão de cada dia, tem um bom emprego, tem uma boa família. Mas a gente fica meditando e pensando como isso vai acontecer, como isso vai acabar. Certa vez você chegar o momento de você passar dessa vida para outra, o que será que vai ser visto quando chegar lá, né? Então, nós temos alertado, nós temos mostrado para as pessoas, através da palavra de Deus, que precisa agora fazer uma reconciliação com o Senhor. Se você sente no coração que precisa disso, é comum hoje em dia, principalmente, você conhecer pessoas que dizem que muitas das vezes tem um bom emprego, tem um carro bom, tem uma boa casa, mas ainda sente um vazio, né? Isso é muito comum. Esse vazio eu garanto para cada um de vocês que é a falta do amor de Cristo. Nós temos na nossa igreja bastante pessoas. A nossa igreja ela não é igreja rica, é uma igreja de pessoas simples. Muitos deles, graças a Deus, necessitam das nossas ajudas, mas são pessoas felizes, são pessoas que são completas porque têm o Senhor Jesus e que acreditam que quando passar dessa vida para outra, aquilo ali aquele sofrimento que algum tenha vai ser passado. E agora a alegria vai ser eterna na presença do Senhor, né? No versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então há uma necessidade de confessarmos o pecado, né? Muitas das vezes, quando achamos que somos cidadãos comuns, que não temos nada para estar pedindo perdão, a palavra de Deus nos mostra, agora como a gente acabou de ler em Romanos 3, 23, que agora todos nós pecamos e estamos, eu falo nós no sentido da terceira pessoa, que agora nós não temos mais comunhão com Cristo. Então a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, nessa noite eu prego essa palavra para que você venha entender que você necessita do Senhor Jesus. Mesmo que muitas das vezes você tenha um coração endurecido achando que não.
Mas essa palavra é poderosa para mexer na sua vida, para transformar a sua vida, e que você venha reconhecer que você necessita do Senhor Jesus, que você necessita confessar seus pecados e alcançar a graça do Senhor. Tem um versículo aqui para encerrar, que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 11. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. Versículo 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 11, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Então, essa pergunta que a palavra de Deus faz, a pergunta que nós temos a fazer, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Interessantíssimo, né? Muitas das vezes a gente escuta pessoas falando que muitas das vezes tem um programa que eu assisto aos domingos, que o apresentador sempre no final ele faz umas perguntas, né? E sempre ele pergunta, o que é Deus para você, né? Sempre a mesma pergunta, é tudo, né? Ah, é tudo. Mas o que seria tudo, né? Será que realmente você está disposto a abandonar a vida que você tem, muitas das vezes de festivas, muitas das vezes uma vida de, no popular, curtição, para agora estar servindo a Deus, alegrando o seu espírito? Então, muitas das vezes as pessoas respondem, é tudo, mas será que realmente você está disposto a tudo para servir ao Senhor? Então, eu deixo essa pergunta a cada um de vocês que está ao alcance da minha voz. Eu agradeço a Deus, primeiramente, a oportunidade, o irmão Silvio, que bondosamente me convidou para pregar essa palavra. Peço que os irmãos continuem orando por mim, para que eu venha ficar cada vez mais firme no caminho do Senhor. Peço que os irmãos orem pelos irmãos que não puderam chegar. Graças a Deus estamos aqui fazendo a obra, e Deus nos nomeou para hoje estarmos aqui fazendo esse trabalho tão maravilhoso, né? E eu convido aqui nosso amado irmão Silvio, que é diácono e dirigente do grupo dos evangelistas, para fazer o encerramento. Boa noite, meus amados. Grande mensagem foi pregada pelo nosso evangelista, nosso irmão Will Robson. E um versículo que me chamou a atenção foi se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo a nos perdoar. Isso ele está dizendo que não tem pecado grande, nem pecado pequeno, para que o nosso Jesus interceda por nós diante de Deus, e sendo nosso advogado ali. Porque, meus amados, como o nosso pregador disse, muitos se acham que têm o direito, por ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom cidadão, tem o direito no céu. Mas se esquece que para se chegar a Deus, a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus que se chegamos a Deus. E o inferno está cheio de gente boa, mas que não confessaram o nome de Jesus. Para se chegar até Deus só tem um caminho, se chama Jesus Cristo. E esse caminho foi demonstrado hoje através da palavra de Deus, quando o evangelista pregou, e foi anunciado hoje aqui. Se alguém que ouvir essa palavra, e essa palavra tocou em seu coração, levante uma de suas mãos ou venha à frente, para ser participante dessa bênção. Se não tem, que Deus abençoe a todos e lhe dê outra oportunidade. Nós somos da primeira igreja batista, no conjunto João Paulo II, Rua K, com a de número 87, temos para o pastor Raimundo Marcos Gregório, esse encontro conosco. E vamos encerrar com a palavra de oração. Temos culto às quarta-feiras, 19h30, amanhã, 7h30 da noite. Se você quiser visitar a nossa igreja,
Nosso irmão Tiago, a nossa irmã Iraci está pronta a levar vocês lá. Tem a nossa escola bíblica dominical, 8h40 da manhã, e grande culto evangelístico, 18h30, 6h30 da noite, onde você é o nosso convidado especial. Hoje foi um culto de ação de graça por bênção recebida das mãos do Senhor. Deus tem abençoado nosso irmão Tiago, nossa irmã Joyce, tem consagrado seu casamento, edificado seu lar e derramado bênção sem medida na vida dele. Vamos agora encerrar com a palavra de oração. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, meu amigo, mais uma vez estamos aqui na